Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Vamos hoje corrigir a prova C, tá? A provinha C do Banco do Brasil de 2023, tá? Banco do Brasil 2023. A gente vai continuar com o gabarito 1, tá? Como a gente fez nas provas A e B, tá? Já falei dos níveis de dificuldade na prova A e B, né? A B foi para mim a prova mais difícil, só que essa aqui a gente tem, no meu ponto de vista, a questão mais complicada da prova, tá? Mas ela tá muito parelha com a prova B. Eu sei, já teve gente que não concordou com a minha classificação das questões e eu aceito numa boa, mas é apenas para a gente pontuar essas coisinhas aí, tá? Aqui está o nível de dificuldade que eu defini, tá? Não precisam concordar para cada uma das questões. Como eu dei todo o conteúdo e teoricamente eu tenho, né? Teoricamente eu tenho conhecimento, né? Sobre o que foi dado, então a gente tenta pontuar dessa forma aí, ok? Olhei já, talvez eu tivesse que refazer alguma coisa, mas assim, é uma foto, tá? Não levem a mal isso, eu acho que isso já está superado também. Então, vamos para a nossa provinha. Bom, vamos lá. Comecei aqui, eu comecei do final, né? Tava olhando ela só para deixar tudo já montadinho aqui. Prova C, gabarito 1, questão 41. A gente começa a olhar com óculos que vai ficar bem melhor. A questão fala sobre DW, Data Warehouse. A gente faz um desenho sobre isso aí. A gente pegou um desenho, né, da internet e o Data Warehouse está lá no meio, né? A gente tem os sistemas transacionais que são citados. Deixa eu só pegar aqui, vamos riscar de vermelhinho, né? Ó, os dados transacionais são a fonte dos nossos dados. Elas vão passar por um processo de ETL para chegar no DW, né? No Data Warehouse. E aí a pergunta é, qual é a característica, né? O que é esse Data Warehouse? A letra A é boa, né? Eu fiz essa questão e fiquei olhando. Eu fiquei entre a letra A e a correta, tá? Que eu nem lembro agora qual que é, a gente vai passar por ela. A letra A é boa, mas o que é mudança? A gente tem uma base de dados onde a gente vai recebendo dados diariamente. Então a gente faz uma mudança ali. Eu não posso mudar os dados alterados lá, os dados do mês passado. Claro, isso é verdade. Mas colocar coisas novas, para mim, eu estou defendendo Access Granhill, tá? Porque o conceito de mudança, mas eu posso pegar um dado lá e alterar ele, é uma mudança. Colocar algo é uma mudança. Então são realizadas mudanças na base de dados. Sim, são acrescentados dados. Tá correto que a gente não pode mudar o passado? Sim, isso está correto. Porque a gente tem que manter o histórico. Perfeito, isso está tudo certinho, tá? Mas, aqui, eu estou defendendo a banca no sentido de achar a melhor resposta. Não acho que a letra A tenha sido uma boa alternativa, porque dá a entender essa coisa de não poder mudar os dados do passado, que é uma verdade, né? Isso chama-se volatilidade, né? O Data Warehouse ele não é volátil, tá? Ele não pode ser mexido. Deve conter dados resumidos, tá? Modelados de forma adequada. Isto a gente chama de ETL. O E de extract, o T de transfer e o L de load, né? ETL, que é o processo de pegar, de novo, só reforçando, né, os dados transacionais de N sistemas, organizar eles, né, para primeiro manter o padrão, e aí fala em modelar, né, modelados de forma adequada. Todos vão ter 4 dígitos para o ano, né? Todas as datas vão ser dia, mês e ano, não mês, dia, ano, sei lá, qualquer coisa. Então a gente vai padronizar os dados e eu não vou trazer tudo, eu não preciso trazer tudo, eu vou trazer só os resumos, porque a gente vai fazer uma análise de dados. Se eu quero saber todos os dados, eu vou lá no sistema transacional e faço a avaliação lá. Então a resposta é a letra C de Canadá. Mas a letra A ela é uma questãozinha um pouco duvidosa, tá? Vamos adiante. Questão 42. Tem umas questões boas, fáceis aqui, né?
Aqui na 42 eles falam, não citam o termo, né? Mas eles estão falando de intranet, uma rede da empresa, tá? A rede da empresa chama-se intranet. E aí tem umas bobagens que dá vontade de dar risada, né? Essa rede não precisa mais ter rede elétrica. Não, porque a rede de computadores resolve isso. Calma, calma. Eu queria ver quantas pessoas marcaram a letra D de dado nessa aqui. Não, calma, não me diz que você marcou, né? Bom, a letra... E a gente... que eu sempre falei de intranet, né? Que ela é igual à internet em termos de tecnologias, protocolos, e que ela é voltada para o público interno. Perfeito, certo. E muitas questões cobraram se a intranet tem conectividade com a internet, não tem. E sim, ela pode. Eu quero fazer uma rede mega segura. Ok, não tem conexão com a internet. Cada um vai sei lá, vai usar o seu celular para fazer qualquer coisa. É raríssimo, ninguém mais tem isso hoje, né? Mas ela pode ser isolada. E o outro ponto é que ela pode também estar conectada na internet. Então, na verdade, tanto faz como fez, tá? E aí aqui tem algumas coisinhas, né? Não pode ter conexão cabeada e Wi-Fi ao mesmo tempo. Acho que em algum momento eu estou gripado, então qualquer barulho adicional aí vocês me desculpem, tá? Em algum momento você deve ter colocado um cabo de rede e ter usado Wi-Fi com o celular ao mesmo tempo. Tudo isso funciona, tá? Eu não vou. Minha ideia aqui não é passar alternativa por alternativa. A gente vai fazer alguma outra, em algum outro momento isso, tá? Mas dá uma comentada pelo menos geral nas questões. A 43 fala sobre ferramenta de busca, tá? E aí tem algumas coisas, tá? Inventaram aí o Mozilla Search, diz que eles vão usar todos os mecanismos de busca automaticamente. Calma, né? Eu trouxe aqui o Firefox. Quando a gente abre o Firefox, né? Lá no menuzinho, né? Esse menu que tá bem à nossa direita aqui, tá? Tô clicando nele aqui, ó, tá? E a gente clica em configurações, a gente vai cair nessa tela aí. Aí tem o botão de pesquisa e aqui tem o mecanismo de busca. Eu vou escolher qual é o mecanismo de busca padrão que nós vamos utilizar aqui. Vocês gostam de Mercado Livre? Beleza. Qualquer busca que vocês forem fazer na barra de pesquisa do Firefox, ele pode escolher pesquisar dentro do Mercado Livre. Eu trabalho com compras toda hora, preciso disso? Ok. A ideia não precisa abrir o site do Mercado Livre. Já faz a pesquisa direto no Mercado Livre aqui, tá? Então, a gente escolhe e aí qual é a resposta, né? É o mecanismo que nós escolhemos dentro de cada navegador. O Google usa o Google, o Edge, que são o Firefox também usa o Google, né? O Chrome, eu citei, apesar de não estar nesse edital do Banco do Brasil de 23, e o Edge usa o navegador a ferramenta de busca da Microsoft, que é o Bing, tá? Que é o Bing. Então, vai usar o quê? Vai usar o padrão, tá? Vai usar o que tiver definido no navegador. Então, quando a gente faz a pesquisa lá, digitou Enter. Se eu digitar um caminho de internet, www.marciorune, que nem existe isso, tá? .com.br, ele vai... Isso aqui é uma URL, então ele vai nos levar para o caminho. Se eu digitar com espaço ou com palavras soltas, ele vai identificar que é uma busca, né, uma pesquisa que a gente está fazendo. Então, aqui letra B de Brasil. A questão número 44 eu considerei uma questão bem chatinha, porque ela é trabalhosa. Vai me dizer que não, né? Que dá vontade de marcar uma letra A aqui, ó, tá? O que aconteceu nessa questão? A gente recebeu um e-mail do secretário-geral da ONU através, né, do endereço secretariogeral@onu.com. E aí eles perguntam, qual é o indício que essa mensagem é forjada, ela é falsa? Aí eu vou lá no site, numa ferramenta de busca qualquer, e procuro qual é o domínio, né, o que vem depois do @ da ONU. E aí eu vou descobrir que é
United Nations, né? As Nações Unidas, eles não usam o O, tá? Organizações das Nações Unidas, lá no site da ONU não tem, tá? Já descobri que a ONU foi criada em 1945 e hoje ela tem 193 membros, tá? Cultura geral. Eu fui só abrir o site para ver se estava correto, né? Então, www.un, ou seja, o site é Nações Unidas. Vamos para o português, tá? 2 letrinhas. E o e-mail que eu recebi veio com onu.com. Peraí. Tecnicamente, pode acontecer isso? Pode. Mas é um indício de que há uma fraude nesse cara aí. Só que é uma questão bem trabalhosa, uma das questões que eu cansei, né, de ler e fui buscar o gabarito, porque quando eu recebi a prova já tinha gabarito, né? Essa que eu cansei e fui lá pro gabarito porque eu tava com pressa, né? Queria responder logo. Então essa aqui eu desisti, tá? Então a extensão domínio, né, .com, podendo indicar que a mensagem não de uma empresa comercial, né, .org lá. Então tem, eu não citei o .org, tá, mas aqui é .org e aqui é .com. Então tem isso também, né, além de ter 2 ou 3 letras. Fechado? Mas é chata a questão. É chata a questão. E, o meu, desculpe, eu vou só explicar assim. Eu não li essa parte aqui, tá? Essa parte aqui eu não li. Quando eu passei o olho na questão. Não vi que eles tinham mostrado que eram 2 domínios diferentes. Ele disse, cara, .com aqui não indica nada. E aí eu fui, retomei e, bom, né, professor também, né, pula algumas coisas importantes, tá? A questão 45, ela fala sobre segurança, tá? E aí é um conceito super comum para quem trabalha na área de TI. Ou seja, se eu sou um professor, né, do GG, se eu sou um assistente do GG, ou se eu sou o chefe do RH do GG, eu tenho que ter um tratamento de permissões diferente. O assistente vai ter acesso às suas informações, o professor às suas informações, mas o gerente, né, do RH, ele vai ter acesso a todas as informações. E aí, qual é a ideia? Márcio, tu é apenas um professor. Então, tu como professor... Desculpe, né? Aí, pessoal, aqui no Sul a gente fala muito tu, né? Estávamos em Salvador e alguém disse... Cara, eu já tô quase falando tu aqui, porque era um monte de gaúcho reunido lá, né? Então, Márcio, tu vai ter acesso somente ao que tu realmente precisa. E essa é a ideia, tá? Então, não vou visualizar os dados todos, né? Não vou ter a senha de administração de tudo, né? Não vou alterar dados de tudo, não, né? Acessar sistemas apenas de acordo com as necessidades do seu trabalho, tá? Então, essa é a minha necessidade. Pensando em RH, sistema, qualquer sistema que vocês pensarem. O RH, para mim, eu sempre uso o exemplo, porque é bem fácil, né? Eu não vou né, usar a letra C lá, eu vou definir permissão, quem vai, quem não vai. Não. Eu sou, neste caso lá do RH, eu sou apenas um usuário do sistema. Então, vou acessar de acordo com as minhas necessidades. Deixei de ser professor e passei a trabalhar no RH. Provavelmente, eu vou aumentar as minhas permissões, né? Eu não. Alguém lá, que é o gestor das permissões, vai aumentar as permissões para mim. A questão 46 eu achei ela bem tranquila, né? E a gente sempre fala disso nas aulas, tá? Senhas. A gente tem que saber, né, como criar uma senha complexa, né? XYZ para facilitar, 1, 2, 3, 4 para lembrar, data de nascimento, né? E nome e usuário iguais, né? Ou seja, lá no Gmail eu vou usar marcio@gmail.com também na senha. Isso nem pode, na grande maioria dos sistemas é avaliado isso, então não vai, né? Então aqui a resposta, quanto mais complexa a senha, melhor. Existem estatísticas que nos dão a informação de que uma senha de até 10 caracteres, né, depende de N fatores, mas ela pode ser quebrada ela pode ser quebrada em 20 segundos, tá? Ou seja,
Quanto maior a senha, mais caracteres diferentes, aí tem maiúscula, tem minúscula, tem ponto, né? Tem vários caracteres, não só letras e números. Então, usar algum caractere especial, no caso ponto aqui, sim, é muito salutar. Letra E, Equador, bem tranquila. Pelas alternativas, pouca gente vai errar essa aí, tá? Essa aqui, para mim, foi escolhida a questão mais difícil, tá? Eles colocaram um termo aqui que tem N definições e que para esta prova a gente até não precisava, ok? Mas essa aqui eu recebi no domingo de noite como uma questão que falava, algum aluno me disse, é uma questão que cobrava os cabeçalhos lá no Excel. Meu Deus, eu acho que era essa aqui, né? Não tem nada a ver exatamente com Excel. A ideia é fazer uma análise de dados quantitativos. O que é um dado quantitativo? Que tem quantidade. E eu acho que nas alternativas eles poderiam ter complicado até um pouco mais, tá? Avaliando esse aspecto, né? O problema é que é a única questão que ocupa as duas colunas, né? De toda a prova de informática, pelo que eu lembro, é a única que ocupou as duas colunas. Então, óbvio que não tem nada a ver com isso, né? Por isso eu escolhi como a questão mais difícil da prova. Se alguém acertou essa aqui com convicção, eu tiro o meu chapéu. Muito bom. Dados quantitativos e dados qualitativos, tá? O quantitativo é que tem quantidade. Se a gente tem uma tabela onde aparecem os CPFs, tá? O CPF, ele é único. Então ele não traz uma ideia de quantos CPFs a pessoa tem. Não. Cada pessoa tem um CPF. Podemos combinar isso? Ou seja, claro que tinha que acreditar nisso, né? Me disseram que viram pegadinhas nessa prova. É a prova de que eu estou gripado. Eu não vi pegadinhas. Talvez tenha me passado, né? Mas eu não vi pegadinhas. Então, se eu avaliar quantidade, CPF não é a quantidade de CPFs. Não, vou fazer uma análise com qualquer outra coisa. Gênero. Identifica se o gênero é masculino, feminino ou outros. Mas não é a quantidade de gêneros. Ok? Então também, ó, morreu. Claro, tinha que confiar nisso, né? Carro. Quando eu vi carro, eu disse, tá, mas espera aí, carro tem que estar nas respostas. Não, olha aqui. Identifica se o cliente possui ou não carros. Eles não estão dizendo a quantidade de carros. Tem um, não tem zero. Então não é a quantidade de carros que nós vamos olhar aqui. Nós vamos olhar sim. Olha aqui. Deixa eu marcar. Calma aí. Se acreditar, dá certo. Dependentes. Identifica o número de dependentes. Cartões de crédito. Identifica o número de cartões de crédito. Contas em banco. Quantidade de contas em banco. E a renda é a média da renda mensal do cliente. Difícil? Sim, muito difícil, tá? Muito difícil. Letra E, Equador, tá? O discreto, só para não precisava conhecer, mas sim, tá, podemos considerar isso uma pegadinha? Talvez sim, talvez não. Acho que essa prova aí vai ficar mais de 30 minutos, mas tudo bem, bora lá. Nunca dê o microfone para um professor, né? Essa é a brincadeira que a gente sempre fala. Quantitativos é quantidade, fechamos isso. Discreto são números que não vão ser, que são redondos, tá? Tem N definições, mas aqui a gente poderia avaliar como números redondos. Não vai ser 1,5 dependentes, né? Não vai ser 1,5 cartões de crédito e não vai ser 1,5 contas de banco. São coisas que não são divisíveis, eu não consigo dividir. Então tem vários critérios para identificar o que é um dado discreto contra um dado contínuo, tá?
Mas aqui a gente pode, e em geral, a gente vai olhar ele como um dado que não é divisível, né? Não posso dividir meus dependentes, e que ele é um valor inteiro, tá? É um valor inteiro. Mas o discretos não precisava conhecer para responder essa questão, porque quais que tratam de quantidade são os 3 que estão ali. Mas para mim era a questão mais complicada da nossa provinha. Essa, em compensação, talvez a mais fácil da nossa prova, né? Qual é a rede profissional, tá? Então eles falam aqui, criar neto, faz uma historinha toda aqui para perguntar, né, o mundo profissional, networking e coisas desse tipo, se relacionar com clientes, funcionários, tá? Outras empresas. Isso é uma rede social profissional. E só tem uma, né? Eu realmente me surpreendi com essa e algumas outras questões que apareceram, tá? É assim, muita gente teve problemas nessa prova aí, né? Eu não sei quando é que vocês estão olhando isso, mas se lembrar lá no passado em 23, né? Quem sabe, muita gente teve problema com inglês, com matemática, e informática que não tinha como zerar, né? De 15 ninguém vai zerar. E essa aqui todo mundo, essa e algumas outras aí pingadas, todo mundo saberia. Tinha que ter uma sim lá no inglês, uma sim em matemática, né? Vamos lá. Questão que deu um pouco de briga, tá? Briga no sentido de mas vamos fazer recurso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No Google Drive, eu quero pesquisar. Tem uma barra lá em cima, né? Isso pode mudar, sei lá, hoje, em 27 de abril de 2023. Hoje é quinta, né? 5 dias aí depois da prova, existe uma barra lá em cima para pesquisar, tá? No Google Drive. Eu posso pesquisar, né, através dessa barra, e se a gente for buscar documentação, né, o que o Google fala sobre isso, ele fala que quando eu tenho o aplicativo instalado, o aplicativo do Google Drive, eu faço pesquisa com Ctrl mais a barra. Só que Ctrl mais barra, que poderia ser a resposta correta, na versão web que eles falam aqui, né, no Google Drive, tá? De forma direta para fazer pesquisa, vamos pensar dessa forma, a gente vai usar a tecla Ctrl mais F, que é sempre a tecla para fazer pesquisa. Caiu já falei e vou repetir, na prova de 2021, pimba, caiu, tecla de atalho, Ctrl mais F. Eu estava numa página e queria fazer uma pesquisa dentro daquela página. Sempre teclinha de atalho, Ctrl mais F. Com exceção do Word, do Excel, do PowerPoint, que é o Ctrl mais L de localizar, tá? Então, Ctrl mais F aí, fácil pela resposta, né? A 50 é chata, tá? A 50 é chata, essa eu acertei, porque eu trabalho com informática, isso não é nenhum mérito, isso é só demérito, né? Mas na informática a gente usa muito o conceito de broadcast. Às vezes brincando, tá? Eu já vou brincar com vocês, e às vezes, né, esta brincadeira no sentido real da palavra, tá? Vamos pensar o seguinte, para pegar a brincadeira e entender o que é um broadcast. Eu, Márcio, estou com um problema. O que eu deveria fazer dentro de uma empresa? Eu vou ligar para o setor lá que ajuda, né? Setor de ajuda dos usuários, tá? Vou ligar lá e vou dizer assim, cara, me ajuda aqui, tô com esse problema. Só que ao invés de fazer isso, eu falo com esse, com o outro, com todo mundo que está na minha volta. Ou seja, olha o gesto. Eu estou aqui, eu faço aqui, eu mando o meu problema, né? Eu incomodo todo mundo com o meu problema. A ideia do todo mundo ao invés de eu ir direto no ponto central, no ponto correto, eu mando para todo mundo isso. E isso a gente brinca muito. O cara fez broadcast, ou seja, ele pediu para mim, para o meu colega, para todo mundo. Não, cara, pede para um, beleza. Essa é a ideia do broadcast em cima, assim, dentro das brincadeiras que a gente faz na TI. O broadcast, efetivamente, ele tem essa característica de um computador enviar a informação para todo mundo que pedir essa informação.
Isso é um broadcast. E não há nenhum tipo de retorno no sentido contrário, que é exatamente o que está escrito nessa questão. Eles trouxeram o EAD, isso aqui podia ser uma questão de redes, tá? De redes, mas eles trouxeram o nosso querido EAD para trazer o conceito de broadcast. Então, olha lá. Vocês certamente em algum momento da sua vida já ouviram rádio. Eu ouço, já falei isso nas minhas aulas, eu ouço rádio pelo computador. Eu estou trabalhando, eu ligo lá o meu computador numa rádio qualquer e fico ouvindo a rádio. Eu não tenho nenhuma interação com o rádio, eu recebo a informação sempre em tempo real. Ah, mas se a minha internet ficar ruim, perdeu aquela fala, aquela coisa, e o fluxo vai andando. Então, rádios, lives, isso, todos esses caras usam broadcast, tá? Porque não tem volta. Quando a gente, olha a diferença, só para entenderem rapidamente. Quando vocês fazem download de um arquivo lá da internet, ele é verificado 1.500 vezes para garantir que vocês receberam o arquivo íntegro. Num broadcast, não tem nada disso. Se a voz chegou metalizada, ok, segue o baile. Não vai voltar e retransmitir aquele conteúdo. Não. Se fosse um download, que aí a gente chama de, assim, ó, Eu tô tratando rede, tá? A gente chama de unicast, 1 a 1. Aí, retransmite quantas vezes for necessária para garantir... Quantas vezes for necessária, né? Mas retransmite. Ah, validou, tá tudo certinho? Então, segue adiante. No broadcast, não tem nada disso. E é exatamente o que eles falam aqui, tá? Uma tecnologia de rede usada para broadcast, tá? Para EAD, né? Tecnologia de rede usada para EAD. E existe essa tecnologia, tá? O EAD, broadcast, assim por diante, tá? Mas realmente não era uma questão fácil para quem não é de TI, tá? Quem conhecesse o conteúdo de broadcast podia ir por esse cara aí, tá? Aí tá aí mais uma questão chata. Explorador de arquivos, já deixei ele abertinho. Eles querem saber como que a gente compacta um arquivo. Clica em qualquer arquivo e lá em cima, na guia compartilhar, tem o botão zip. Sim, tá? No pré-prova eu disse, se caiu alguma questão, eu olhei isso aqui, eu disse, meu Deus, se caiu uma questão, marque em guia, do explorador de arquivos, marque em guia exibir, né? Pelo menos não tinha guia exibir aqui, tá? Então tem arquivo e tem início e a resposta correta é no compartilhar. Não era fácil, porque a ideia de compartilhar é deixar isso, né? Deixar disponível para outras pessoas. E o só transformar num zip não é deixar ele disponível para outras pessoas, tá? Então, não é tão fácil assim. Quem certamente já usou, provavelmente usou com o botão da direita, né? Quem certamente, provavelmente... Eita, né? Vamos lá, vamos começar de novo. Quem provavelmente já usou essa opção, clicou com o botão da direita, em cima do arquivo ou dos vários arquivos, e escolheu a opção enviar para... Aí tem pasta compactada. E aí ele faz esse mesmo processo, tá? Letra E, Equador, chatinha de novo. Mas a 52 eu queria ouvir, né? De novo, a gente está aqui num broadcast. Eu não tenho interação de vocês, tá? Qual é a coisa que se marcou aqui que não é IP? A gente falamos na aula lá, o protocolo IP, falei do pré-prova do TCP IP, tá? Então, o TCP IP é um par, o TCP é um protocolo, o IP é um outro protocolo, e a este modelo todo a gente chama de TCP IP, a pilha do protocolo, TCP IP e assim por diante. Então, todas as outras coisas são grandes bobagens aqui,
E o protocolo que é usado para tudo na internet é o protocolo IP, tá? Ele vem de Internet Protocol, tá? Protocolo de internet. Não tinha as outras opções. Eu não estou dizendo que não existem, mas eu não conheço nenhuma delas, tá? Não conheço EP, WP, GP e nem NP. Então, assim, para mim, uma questão extremamente... Para mim, por favor, eu trabalho com TI, eu sei, tá? Mas uma questão extremamente simples pelas alternativas. Se colocassem aqui TCP, UDP, HTTP, SMTP, ficaria bem mais difícil a questão. Mas, IP, e vamos em frente. Mais uma questão que eu também achei chata pelo nome, tá? E aí, o nome todo mundo deveria saber que a solução de proteção da Microsoft se chama Defender, tá? Defender é defesa. Então, todas as soluções de proteção da Microsoft têm o nome Defender no meio do caminho, tá? Em algum momento tem o Defender. Então, é Microsoft Defender Antivírus ou é Microsoft Defender Protection? Porque tem protection aqui, tem protection aqui, tem protection aqui. Claro que tem que ser protection, né? Não, tá? Então, cuidem. Para mim, assim, ó, esse aqui é um nome... Cuidado, não é a resposta, tá? É um nome genérico que eu usaria para o meu produto. Malware Protection. Protege contra tudo. Como é que a gente identifica o nome, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Clica com o botão da... Eu uso o Defender, tá? Clica com o botão da direita nele, que é esse íconezinho aqui de baixo. Eu sei que tá bem pequenininho, tá? Ele vai abrir a central de segurança. Deixa eu ver aqui. A segurança do Windows. Aí a gente clica nele e clica em alterar configurações, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Então eu cliquei lá embaixo na tray, né? Chama-se tray lá embaixo. Ou procura Defender na pesquisa aqui, ó. Digita Defender, tá? Aí vocês vão chegar na segurança do Windows. Na segurança do Windows, vocês vão clicar na proteção contra vírus e ameaças. E aqui a gente tem um botão de gerenciar configuração. E aqui está o nome da criatura, tá? Sei que tá pequeno, mas está escrito Microsoft Defender Antivírus, tá? É chato, sim. Vamos pensar o seguinte. Na alternativa de cima, eles facilitaram muito na questão de cima, facilitaram muito pelas alternativas. Eu entendo que se a gente soubesse Defender, já poderia responder, já deveria resolver essa questão. Então eu não colocaria a letra B ali, tá? Porque saber se é antivírus ou se é protection, não exige isso, né? Não força, mas tudo bem, tá? Letra A, Argentina. O gabarito eu sei que vocês têm, as questões vocês já leram, já sabem tudo de cor, né? Até não comentei, eu acho que eu não comentei em todos a prova A e B, né? Eu acho que numa delas só. Na descrição do vídeo tem o download das provas também, se vocês quiserem fazer, e do gabarito, né? Tem a pasta Sesgran-Rio, tem um monte de provas da Sesgran-Rio já gravadas ali. No Firefox, se eu quiser limpar as configurações, tá? Olhei essa questão e disse assim, dá para acertar. Não é tão simples, mas dava para acertar. Aqui a gente vai clicar nesse botão, né, do botãozinho do menu bem à direita na parte superior, e aí vão aparecer algumas opções. Uma delas chama-se histórico, e a gente quer limpar o histórico. Então, clica no histórico. E aí tem a opção de limpar histórico recente. Letra B de Brasil, tá? Isso aí, só pensando que isso vai ficar disponível por alguns dias, meses, anos, não sei, né? Talvez essa opção venha a mudar, tá? Na versão que a gente está usando hoje em 23 do Firefox,
né? Independente do seu ESR, que eles recomendaram lá no edital, né? Ou usar essa versão, que é a versão atualizada a cada dia quase, ambas, a opção é limpar histórico recente, tá? Opa, vamos lá para a última questão. Não era fácil também, tá? Eles perguntaram sobre funcionalidades ou recursos do Word. Localizador de texto, a opção chama-se localizar, tá? Contagem de palavras, não de caracteres. Contagem de rascunho, tá? Deixa eu abrir o Word aqui. A última, né? Existe uma opção para selecionar todo o texto e eles botaram Ctrl mais N. Ctrl N não é para isso, né? Ctrl N é para ativar o negrito. Então, eles facilitaram um pouquinho a nossa vida ali, tá? Vamos lá, vamos lembrar das opções que eles quiseram, tá? Aqui no revisão, ok, ó, provavelmente o meu cara foi atualizado. Contagem de palavras, tá? Vamos só reforçar aqui, ó. Não é contagem de caracteres, a Márcio eu sei, por isso que eu disse que não era fácil. O localizador de texto, né? Tem o localizar ou localização avançada. Para procurar itens ocultos, é na localização avançada, tá? Aqui, ó, localização avançada. Então, o nome da funcionalidade está errada, tá? Então, aqui está errado, aqui está errado. Rascunho. A gente não mexe em títulos no rascunho, tá? Existe o modo de exibição, são 5 modos de exibição, né, do Word, exibir. Aqui tem o modo de exibição rascunho, tá? Não sei se ele fala aqui na descrição, cabeçalho, rodapé, tá? Então algumas figuras, por exemplo, não aparecem no rascunho, ok? Figuras, cabeçalho, rodapé, então não é a ferramenta para a gente mexer em títulos, por exemplo, tá? A letra E eu falei, né? Não é Ctrl N para selecionar tudo, é Ctrl mais o T. O mesmo Ctrl T de abrir uma nova guia no navegador, aqui é Ctrl mais T. E a resposta correta é ler em voz alta. Aí eu vou perguntar para vocês fizeram todas as questões anteriores da Sysgram-Hill? Tem uma questão que diz o seguinte: o usuário esqueceu o seu óculos de leitura. A questão fala exatamente assim: qual recurso que ele pode utilizar para fazer a revisão do seu texto? Revisão está na guia revisão. Então ele vai ler o texto para mim. Eu não enxergo nada, ó, não enxergo nada, mas ele vai ler e aí eu posso pelo menos anotar, sei lá, fazer alguma coisa para identificar o que está errado, né? Fazer a revisão do meu texto. Chata, sim, tinha que saber o nomezinho certinho das coisas, mas tá mais uma vez correta. Então, fechamos as 45 questões do Banco do Brasil de 2023. Uma prova extremamente técnica, né? Muito bem, assim, muito bem construída, como todas as outras desde 2021 da Sysgram-Hill. Pessoal, grande abraço. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Se não for pedir muito, likezinho, se inscreve no canal, ativa o sinetinha lá para receber os vídeos que a gente vai fazer. A minha ideia agora é gravar Banco do Brasil 21, né, que eu não gravei, Banco do Brasil, PCD, e a gente ter aí mais de 100 questões resolvidas aqui no nosso canal. Grande abraço, mais uma vez, obrigado por estarem com a gente até aqui.